Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana nos meus endereços telemáticos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações. Você que acessa @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Também Paulo Roberto Maciel no YouTube, no Facebook, no blog. Fique à vontade, use com responsabilidade e estamos aqui para transmitir a liturgia diariamente de forma antecipada. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 4 de dezembro de 2024, quarta-feira da primeira semana do Advento, no ciclo de Natal, ano litúrgico C, que começou recentemente, começou nos últimos dias. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria, com o prefácio primeiro do Advento. Ou então, o presidente da celebração eucarística ou celebração da palavra pode presidir um rito em homenagem a São João Damasceno. Aí a memória é facultativa e a cor é branca, ok? São João Damasceno foi presbítero e doutor da igreja. Daqui a pouco eu vou falar sobre sua história. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos do 6º ao 10º. Naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos, exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 22 na Bíblia Vulgata, tradução da Septuaginta para o latim, por São Jerônimo, ou Bíblia de Jerusalém, Salmo 23, versículos do 1º ao 3º A, 3º B ao 4º, 5º, 6º, refrão 6º CD. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Repitamos: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei
pelos tempos infinitos. Felicidade, todo bem, hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Repitamos: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Agora é hora de aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho definido para este dia 4 de dezembro, quarta-feira, primeira semana do Advento, é o escrito por São Mateus, capítulo 15, versículos do 29 ao 37. Aleluia, 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 aleluia. Eis que o Senhor há de vir a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Cristo nunca se fez presente nos palácios. Estava sempre na periferia das cidades e da vida, onde se encontravam os marginalizados e abandonados, os mais pobres. Seu olhar misericordioso penetrava a vida dos sofredores e da multidão que nele buscava a vida. Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Multiplica os pães. Jesus multiplica os pães, faz este grande milagre, milagre de amor. Bastam apenas 2 pães e 2 peixes, que misturados com a misericórdia divina saciam a fome de uma multidão. Então, nós temos que estar sempre lembrando dos milagres de Jesus, que são sinal de sua presença entre nós. Aqui nós temos uma reflexão do livro Palavra e Vida. Brincando se diz às vezes que a companhia de Jesus, no princípio de sua vida, foram os animais da estrebaria onde nasceu. Segundo o Evangelho de hoje, os que seguem Jesus são os últimos dos últimos. Levam-lhe seus enfermos, os cegos, os aleijados, os surdos mudos,
Esses contavam com muitos recursos para decidir a seguir Jesus e depositar nele sua esperança. Humanamente, era perda de tempo, mas Jesus deposita neles seu olhar, cura-os, alimenta-os e os atende em suas necessidades, salva e transforma aqueles marginalizados em pessoas com dignidade. Deixa eu ver se eu encontro mais uma reflexão desse texto. Aqui no livro da Bíblia, edição pastoral 1990. Vamos lá. Com os milagres, Jesus responde às necessidades da multidão, mostrando a presença de Deus que salva o seu povo, cuja gratidão se traduz no ato de louvor. Olha, o texto salienta o papel dos discípulos, isto é, da comunidade cristã. A comunidade cristã representada pelos discípulos. Esta é mediadora, respondendo à fome dos cristãos que correm o risco de desfalecer no caminho da vida. Então nós temos que evangelizar, né? Temos que atender a comunidade para não desistir, para perseverar. Santos do dia 4 de dezembro. Olha, neste dia 4 de dezembro de 2024, a missa ou a celebração da palavra pode ser em memória de São João Damasceno, sacerdote e doutor da Igreja. São João Damasceno é santo de 4 de dezembro, de família árabe cristã, nasceu em Damasco na metade do século VII, amigo próximo do califa, deixou a corte e retirou-se para o mosteiro de São Sabas, perto de Jerusalém. Combateu a heresia iconoclasta iniciada por Leão III, imperador de Bizâncio. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, João Damasceno nasceu em 675 em Damasco, na Síria, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. O pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, os quais naquela época eram senhores do país. Essa estima estendia-se também ao filho. Os raros talentos e méritos desse levaram o califa a distingui-lo com a sua confiança e nomeá-lo prefeito. Mansur, é o mesmo que Mansur, de Damasco. São João Damasceno, ainda jovem e ajudante, gozava de muitos privilégios financeiros do pai. Entretanto, ao crescer no amor ao Cristo pobre, deu atenção à palavra que mostra a dificuldade dos ricos, que são apegados ao dinheiro, para entrarem no reino dos céus. Assim, num impulso para a santidade, renunciou a todos os seus bens e os deu aos pobres. Concedeu liberdade aos servos e fez uma peregrinação a pé pelo Oriente Médio. Preferiu São João uma vida de maus tratos ao se entregar às devassas deliciosas da vida. Então ele preferiu uma vida ruim e não se entregou às delícias venenosas do pecado. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade, na alegria cristã. Algo inenarrável, essa alegria cristã. Ordenado sacerdote, aceitou o cargo de pregador titular da Basílica de Santo Sepulcro em Jerusalém. Uma herança proveniente da tradição do Antigo Testamento proibia toda e qualquer reprodução da imagem de Deus. Sendo assim, eles condenavam o uso de imagens nas igrejas. O imperador bizantino
Leão Exáurico, empreendeu uma guerra contra o culto das imagens sagradas. Assim, a pedido do Papa Gregório III, São João Damasceno assumiu o papel de defensor das imagens, travando uma luta contra os iconoclastas. Os iconoclastas que eram contra as imagens. Sua principal arma era a teologia, e sua principal tese foi um dos fundamentos da fé cristã, a encarnação. O Papa Bento XVI, em sua catequese na audiência geral de 6 de maio de 2009, recordou: João Damasceno foi o primeiro a fazer a distinção no culto público e privado dos cristãos entre a adoração e a veneração. A adoração pode ser dirigida somente a Deus. A veneração pode ser utilizada como imagem para se dirigir a uma pessoa a qual se presta culto. Escreveu inúmeras obras tratando de vários assuntos sobre teologia, dogmática, apologética e outros campos que fizeram de São João Damasceno digno do título de doutor da Igreja, declarado pelo Papa Leão XIII em 1890. Recebeu o apelido de São Tomás do Oriente por sua contribuição dada à Igreja Oriental. Sua principal obra foi a De Fide Ortodoxa, que enfatiza o pensamento da patrística grega e as decisões doutrinais dos concílios da época, sendo também um ponto de referência essencial para a teologia católica como para a ortodoxa. Certa vez os hereges prenderam São João Damasceno e cortaram a mão direita dele a fim de que não escrevesse mais. Por intervenção de Nossa Senhora foi curado. Seu amor à Mãe de Jesus foi tão concreto que São João foi quem tornou presente a doutrina sobre a Imaculada Conceição, maternidade divina, virgindade perpétua e assunção de corpo e alma de Maria. Este filho predileto da mãe faleceu no dia 4 de dezembro de 479 no mosteiro de São Sebas, na região da Terra Santa. Santa do dia 4 de dezembro, Santa Bárbara, virgem e mártir do século III, oriunda da Nicomédia, atual Izmit, na Turquia. Seu pai enfureceu-se quando ela se tornou cristã e entregou-a aos juízes. De acordo com o site da TV Século XXI, rs21.com.br, Santa Bárbara nasceu em Nicomédia, região da Bitínia, na Turquia, às margens do mar de Mármara. Ela era do final do século III. Era uma bela jovem, filha de Dióscoro, que era rico e nobre. Dióscoro queria proteger sua filha da sociedade corrupta daquele tempo e decidiu trancá-la numa torre. Ela foi ensinada por tutores. Mas o que podia parecer um castigo abriu a mente de Bárbara. Ela contemplava a natureza e tudo a fazia questionar sobre a criação. Aos 17 anos de idade, seu pai a levou de volta para casa e pretendia casá-la. Ela era proibida de ir à cidade. Por ser rica, tinha muitos pretendentes. Mas Bárbara recusava a todos, vendo neles o interesse, sem nenhum amor verdadeiro. Isso era um problema para o seu pai, pois, segundo o costume, ele tinha a obrigação de casar a filha. Dióscoro pensava que as recusas da filha para casamento eram por causa do tempo que ela esteve presa na torre. Talvez algum problema que os pretendentes viam, né? E decidiu deixá-la, então, visitar a cidade. Em suas idas para a cidade,
Bárbara conheceu alguns cristãos que lhe ensinaram tudo sobre Jesus Cristo e a Santíssima Trindade. Assim ela encontrou as respostas para os seus questionamentos. Bárbara se converteu ao cristianismo, foi batizada e passou a ter uma vida cheia de virtudes cristãs. Durante uma viagem de seu pai, mandou construir uma terceira janela na torre onde vivia, em homenagem à Santíssima Trindade. Também mandou esculpir uma cruz nessa mesma torre. Ela já estava totalmente seduzida por Cristo Jesus. Olha que bonito, hein? Entregou-se totalmente a Jesus. Quando seu pai voltou, viu as mudanças e questionou a filha. Santa Bárbara explicou os símbolos da nova fé: as 3 janelas em homenagem à Santíssima Trindade e a cruz que lembrava o sacrifício de Jesus Cristo. Seu pai ficou furioso. Dióscoro denunciou a própria filha ao prefeito da cidade, que mandou torturar Bárbara em praça pública, tentando dissuadi-la da fé em Cristo. Mas Bárbara não renegou a fé cristã, mesmo diante dos sofrimentos. Durante a tortura, outra jovem cristã de nome Juliana gritou os nomes dos carrascos, o que era proibido. Por isso também foi condenada à morte por decapitação, junto com Santa Bárbara. Elas foram levadas amarradas pelas ruas de Nicomédia, sob os gritos furiosos das pessoas. Santa Bárbara teve os seios cortados e foi degolada pelo próprio pai. Meu Deus do céu! Que história terrível a de Santa Bárbara, hein? Terrível na terra, mas feliz no céu. Depois que Dióscoro matou a filha, um raio caiu do céu sobre ele. Depois deste fato, Santa Bárbara é invocada como protetora contra raios, relâmpagos e tempestades. Santa Bárbara também é padroeira dos mineradores e das pessoas que trabalham com fogo. Santa Bárbara, rogai por nós, protegei-nos de raios e tempestades, olhai para nossas famílias, ficai sempre conosco nos momentos mais difíceis. Santa Bárbara, que morreu e foi para junto de Deus, rogai por nós. Santo do dia 4 de dezembro, São João o Taumaturgo, ou seja, o milagreiro, bispo do século IX. Ele defendeu empenhadamente o culto às sagradas imagens, enfrentando o imperador iconoclasta Leão o Armênio. Deixa eu ver se Taumaturgo é realmente milagreiro, a tradução mais correta. Que às vezes a gente encontra várias traduções e é importante a gente passar uma mais correta, mais próxima, né? Taumaturgo é aquele que opera milagres. Quer dizer, ele opera milagres fazendo a intercessão. O milagre é de Deus, mas o santo faz, né, essa mediação entre Deus e o humano. Santo do dia 4 de dezembro, Santo Anônio, bispo, faleceu em 1075. Fundou muitas igrejas e mosteiros na diocese de Colônia, Alemanha. Foi homem de valor e talento, gozou de grande prestígio nos meios eclesiásticos e civis e foi da época do imperador Henrique IV. Santo do dia 4 de dezembro, Santo Osmundo, bispo, faleceu em 1099, foi bispo de Salisbury, na Inglaterra, celebrou a dedicação da catedral e uniformizou os costumes de sua diocese. Santo do dia 4 de dezembro, São Bernardo, bispo, faleceu em 1133, foi nomeado cardeal
pelo Papa Urbano II. Tem outro São Bernardo, hein? Esse não é o São Bernardo mais conhecido da igreja. É um São Bernardo bispo que exerceu importantes missões para a Santa Sé. Ele foi sagrado bispo de Parma, na Itália, e governou com discernimento a sua diocese. Santo do dia 4 de dezembro, São João Calabria, sacerdote, faleceu em 1954. Fundou em Verona, na Itália, a congregação dos pobres servos e servas da Divina Providência. Santo do dia 4 de dezembro, Beato Simão Iempo, mártir, faleceu em 1623. Na juventude ingressou no mosteiro budista, mas depois abandonou o budismo e abraçou a fé cristã católica. Durante as perseguições no Japão, continente da Ásia, Simão Iempo foi preso e condenado à fogueira. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. É melhor, ele nos dará, afinal de contas, é o nosso divino Pai Celestial. É onisciente, sabe de tudo. Até um não do Pai é o melhor para o Filho. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, vem do aramaico e o significado é volta, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e teremos corpos transfigurados no retorno do nosso Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog.